Você só está aqui porque eu tive pena de você, disse minha mãe enquanto entregava ao meu irmão um conjunto de passagens aéreas. Primeira classe para o Japão. Compradas com o meu bônus. Eu sorri, limpei meu prato e fui embora sem dizer uma palavra. Naquela noite, cancelei todas as reservas, reverti a transferência de milhas e congelei a conta de emergência deles. De manhã, a TSA impediu o embarque, e o hotel recebeu uma ligação inesperada. Você só está aqui porque eu tive pena de você. Foi exatamente isso que minha mãe disse, ali mesmo, na frente de todo mundo. Ela entregou ao meu irmão um envelope branco impecável sobre a mesa de jantar, como se fosse um decreto real. Ele abriu devagar. Já sabia o que havia dentro e começou a sorrir antes mesmo de tirar as passagens. Primeira classe para o Japão. 2 assentos pagos integralmente. A namorada dele engasgou, parecia cena de filme. Todos os outros à mesa ficaram em silêncio por um instante, e então começaram a aplaudir, como se minha mãe tivesse acabado de curar o câncer. Meu pai ergueu o copo. Meu tio deu um tapa nas costas do meu irmão. E minha mãe apenas ficou ali, absorvendo tudo como se fosse uma ovação de pé. E eu, sentado, sorria do mesmo jeito que a gente sorri quando percebe que virou piada sem ter sido avisado. Aquelas passagens eram minhas. Pagas com o meu bônus. Eu tinha contado para minha mãe sobre elas semanas antes. Como queria surpreender meu irmão. Ele sempre falava do Japão quando era criança, obcecado pela comida, pela cultura, por tudo. Achei que talvez dar essa experiência a ele pudesse consertar algo entre nós. Quem sabe até restaurar aquilo que sempre pareceu quebrado. Mas, em vez disso, ela pegou os ingressos, me apagou da história e os deu a ele como se fossem dela, com aquele tipo de sorriso irônico que deixa claro que ela não esqueceu de mencionar meu nome. Simplesmente escolheu não mencionar. E, para cravar ainda mais a faca, disse, só fui convidada por pena. O resto do jantar virou um borrão. Frango sem graça, arroz seco, bolo de mercado. Lembro das risadas. Lembro da namorada mostrando fotos do quadro dos sonhos para Tóquio. Lembro do meu irmão falando sobre os hotéis de luxo onde pretendiam ficar nenhum dos que eu havia reservado. Na verdade, eu tinha escolhido um hotel boutique perto de Shinjuku, porque ele disse que queria uma experiência autêntica. Agora, de repente, ele queria um 5 estrelas com piscina na cobertura. Eu não disse nada. Só assenti. Sorri quando foi necessário. E, quando tiraram os pratos, fui embora. Sem despedidas, sem bater a porta. Simplesmente saí, como se tivesse algo mais importante para fazer. E talvez tivesse. Em casa, servi uma taça de vinho, abri o notebook, entrei na conta da companhia aérea, cancelei as passagens, reverti as milhas, congelei o cartão de emergência que eles usavam sempre que o saldo bancário zerava. Depois entrei no site do hotel, cancelei a reserva e liguei direto para a recepção. Avisei que era um no-show. Pedi para liberarem o quarto. Não senti raiva. Nem mesmo satisfação. Só uma calma, como se a última peça do dominó finalmente tivesse caído. Na manhã seguinte, preparei um café e me sentei perto da janela, observando a rua. O sol estava nascendo quando o telefone tocou pela primeira vez. Meu irmão tentou me ligar. Depois, a namorada dele. Depois, minha mãe. Depois, de novo meu irmão. Depois, meu pai. Depois, todos eles de novo. Não respondi a nenhum. Às 8h22, chegaram ao aeroporto. A companhia aérea informou que as passagens estavam canceladas. O nome na reserva era o meu. Não o dela. Nenhum cartão de crédito alternativo. Nenhuma milha. Nenhum dinheiro para comprar novas passagens. Ficaram ali no balcão primeiro confusos, depois irritados, depois em silêncio. E então veio o hotel. Minha mãe ligou para lá, ainda confiante, ainda achando que seu crédito com o universo não tinha acabado. Mas o hotel não tinha nenhuma reserva no nome dela. Nenhuma explicação. Nenhum pedido de desculpas. Apenas uma despedida educada. Ao meio-dia, já estavam de volta em casa. Nenhuma ligação. Nenhuma mensagem. Não porque não estivessem furiosos, mas porque ainda acreditavam que eu voltaria rastejando.
que eu consertaria tudo. Como sempre fiz. Eles não faziam ideia de que eu nem tinha começado ainda. Eles não ligaram naquela noite. Nenhuma mensagem de texto. Nenhuma indireta por áudio. Nenhum silêncio frio disfarçado de punição. Apenas silêncio. Total. Seria perturbador, se eu já não soubesse exatamente o que estavam fazendo, esperando. Esperando que eu me sentisse culpado. Que aparecesse com cara arrependida e um novo cartão de crédito. Que eu me desculpasse, como sempre. Como achavam que eu devia. Em vez disso, dormi até tarde. Levantei sem pressa. Fiz panquecas. Postei uma foto no Instagram com uma legenda sarcástica sobre domingos de autocuidado. Eu sabia que meu irmão veria. Ele me seguia em tudo. E jamais deixaria de me seguir. Isso mostraria que estava magoado. Por volta das 16 horas, recebi uma mensagem. Uma palavra só. Por quê? Não respondi. Às 19h11, bateram na porta do meu apartamento. Moro num prédio com portaria trancada, mas alguém deve ter segurado a porta para eles. Assim que ouvi as batidas, já sabia quem era. Abri a porta e lá estavam os três, meu irmão, minha mãe, e a namorada dele que parecia mais constrangida do que brava. Claramente, ela não tinha se inscrito para esse tipo de drama familiar. Minha mãe nem me cumprimentou. Entrou como se fosse dona do lugar. Meu irmão entrou em silêncio, mãos nos bolsos. A namorada dele hesitou por um momento no corredor antes de entrar também. Por que você faria isso? Minha mãe finalmente perguntou. No começo, não respondi. Só deixei a pergunta no ar. Depois, devolvi. Por que você contou para todo mundo que foi você quem deu o presente? Ela não respondeu. Eu poderia ter começado um discurso. Poderia ter falado dos anos em que fui o filho de reserva. Aquele que consertava tudo, que pagava tudo. E, mesmo assim, sempre parecia que eu era o que estava sendo incluído por caridade. Eu poderia ter gritado. Ter acusado. Ter exigido um pedido de desculpas. Mas não fiz nada disso. Em vez disso, olhei pro meu irmão e disse: Quer saber a verdade? Ele assentiu. Eu não sou rico, eu disse. Na real, nem tô indo tão bem assim. Não tenho uma startup. Não faço investimentos. Eu não sou ninguém especial. Sou motorista. Dirijo para um blogueiro. Ele é quem tem dinheiro. Eu só trabalho para ele. Aquele bônus foi uma gorjeta. Uma coisa única. Gastei tudo com essas passagens, com o hotel, com a viagem de vocês. E deixei a mamãe levar o crédito porque eu nem sabia mais o que eu achava. O silêncio que se seguiu foi quase cômico. Minha mãe piscou, como se tivesse ouvido errado. Meu irmão abriu a boca, mas não disse nada. A namorada dele olhou para ele. Eu, nem olhei. Você mentiu? Minha mãe finalmente disse. Não, respondi. Você presumiu. E eu não te corrigi porque sabia que você não ia gostar da verdade. Ela não retrucou. Ninguém retrucou. Pouco tempo depois, eles foram embora. Minha mãe não se despediu. Meu irmão me lançou um olhar estranho, algo entre culpa e pena. A namorada dele murmurou um obrigada baixo, constrangido. Mas no dia seguinte, tudo mudou. Naquela tarde, meus pais apareceram de novo. Dessa vez, sem meu irmão. Trouxeram comida, como se fosse uma oferta de paz. Meu pai, que quase nunca falava comigo a menos que precisasse de ajuda com alguma coisa em casa, se sentou e começou a conversar como se fôssemos grandes amigos. A conversa, então, tomou outro rumo. Começaram a reclamar do meu irmão. Disseram que ele era egoísta, irresponsável, arrogante. Que ele tinha mudado. Que não valorizava nada do que faziam por ele. Que estavam decepcionados. E que eu era a verdadeira família. O confiável. O adulto. Disseram que estavam felizes por eu ter contado a verdade, porque agora sabiam com quem podiam contar. Eu apenas acenei com a cabeça.
Sorri quando achei que deveria. E, quando perguntaram se eu podia ajudar a cobrir algumas despesas no mês seguinte, eu disse: não. Não porque eu não podia. Mas porque eu não queria. Foi aí que o verdadeiro drama começou. A mudança foi rápida. Quase teatral. Numa semana, eu era invisível, uma peça de reposição no motor da família. Na outra, virei o filho favorito. O confiável. O responsável. Meus pais começaram a me mandar mensagens atualizando sobre contas, tarefas, pequenas coisas que antes só contavam pro meu irmão. Meu pai até me perguntou se eu podia ajudar a configurar o banco online. Foi ridículo. Eu dizia não pra tudo. Educadamente. Calmamente. Sem explicações. Simplesmente. Não. Eles não insistiram. Pelo menos, não no começo. Acho que acreditavam que era só uma fase. Que eu estava sendo mesquinho. Que, se continuassem me bajulando, eu acabaria cedendo. Mas então as coisas começaram a desandar. Recebi uma ligação da minha tia, do lado do meu pai. A gente se falava, no máximo, uma vez a cada 3 meses. Então, ver o nome dela na tela já indicava que algo estava acontecendo. Ela começou perguntando se estava tudo bem entre mim e meu irmão. Disse que ouviu da minha mãe que ele estava distante. E que só queria entender. Não falei muito. Só pedi que ela falasse diretamente com eles. Uma hora depois, meu primo me mandou uma mensagem. Tua mãe acabou de ligar para minha mãe chorando. Que diabos está acontecendo aí? Foi aí que percebi o que estavam fazendo. Eles estavam distorcendo a história. Contando para as pessoas que meu irmão tinha mudado. Que estava frio, egoísta. Se pintando como pais confusos e de coração partido. Que simplesmente não sabiam o que tinham feito de errado. 2 dias depois, meu irmão ligou. Não perguntou sobre o Japão. Não mencionou o hotel. Nem os voos cancelados. Nem sequer a última conversa. Ele só perguntou se eu podia almoçar com ele. Disse que sim. Nos encontramos num lugar calmo, no centro. Ele parecia cansado. Não um cansaço de ressaca ou de noites mal dormidas. Cansado de verdade. Como quem carrega algo pesado há tempo demais. Foi direto. Posso te perguntar uma coisa? Sinceramente. Claro. Você contou para ele sobre o dinheiro? Pesquei. Que dinheiro? O empréstimo. Eu não fazia ideia. 6 meses atrás, ele pegou emprestado uma grana considerável dos nossos pais. Disse que era para uma oportunidade de negócio. Um trabalho freelance com potencial. Como sempre, nossos pais deram o dinheiro sem contrato. Sem perguntas. Depois, contavam isso com orgulho para os parentes. Como estavam investindo no futuro do filho. Como ele ia se reerguer. Mas o projeto fracassou. Ele não conseguiu pagar. E agora, depois do caos com Tóquio e o teatro que eles ainda tentavam manter, começaram a pressioná-lo. Ligavam todo dia, exigindo o dinheiro de volta. Dizendo para a família inteira que ele era um ladrão. Um mentiroso. Ele parecia envergonhado quando me contou. Como se quisesse se defender, mas nem tivesse forças. Não achei que eles se voltariam contra mim tão rápido, ele disse. Eles disseram que foi você quem contou que eu sou um fracasso. Eu não contei nada, respondi. Eu sei. Mas agora eles estão dizendo para todo mundo que foi você. Foi um momento surreal. Ali estava eu, de frente para a criança dourada da família. Vendo ele se despedaçar. Era para eu me sentir satisfeito. Justificado. Mas só me senti exausto. Eles estão tentando fazer a gente se odiar, ele disse. Nem precisam tentar tanto assim. Ele me olhou por um tempo. Depois assentiu, como quem concorda. Mas não quer admitir. Vou consertar isso, ele disse. Ok, respondi, mas não acreditei. E acho que nem ele acreditou. 3 dias depois, nossa mãe apareceu na minha porta de novo.
Dessa vez, sozinha. Disse que precisava conversar. Disse que era sério. Você precisa ajudá-lo, ela falou. Ele vai destruir a gente. Fiquei parado. Nós demos tudo para ele, ela continuou. E agora ele se virou contra nós. Tá fazendo a gente parecer idiota. As pessoas estão comentando. Então faz alguma coisa. Ajuda. Você sempre ajuda. Sorri. Eu não quero. Ela ficou atordoada. Como se fosse a primeira vez que alguém dizia isso para ela. Como se eu tivesse quebrado alguma regra não dita. Foi a última vez que ela apareceu. Depois disso, tudo desabou. Tudo começou com uma postagem no Facebook. Minha prima Raquel, do tipo que acha que os problemas da família são um reality show exclusivo dela, postou uma daquelas citações passivo-agressivas sobre pessoas que traem quem as criou. Os comentários eram ainda piores. Insinuações vagas, filhos ingratos, sucessos inventados. E uma pérola da minha tia. Alguns de nós foram criados com valores. Outros foram criados com desculpas. Não demorou para minha caixa de entrada se encher. Com mensagens de gente que eu não via há anos. Velhos amigos dos meus pais. Vizinhos, parentes distantes. Todos perguntando se estava tudo bem. Um deles chegou a perguntar se eu era só motorista. Não respondi ninguém. Então meu irmão me ligou. Disse que alguém da igreja da nossa mãe o havia abordado e perguntado se ele precisava de ajuda com dinheiro. Disseram que ouviram dizer que ele estava sendo chantageado pelo próprio irmão. Que talvez eu tivesse tirado o dinheiro dele e jogado a culpa nos nossos pais. Caos. Fabricado, ensaiado e distribuído com precisão. E o pior: meus pais nem negavam. Estavam jogando dos dois lados. Para uns, diziam que meu irmão tinha roubado eles. Para outros, que eu manipulava. Com todo mundo, faziam o papel de vítimas. Foi aí que meu irmão finalmente quebrou. Apareceu no meu apartamento uma noite. Sem raiva. Só exausto. Como se tivesse, enfim, chegado ao ponto em que eu já estava há meses. Eu disse a eles que não vou pagar, ele falou. Disse que me deixassem em paz. Que, se quisessem fazer escândalo, eu falaria mais alto. E eu acreditei. Porque dava para ouvir na voz dele. Ele não estava mais com medo. Só cansado de fingir. E aí ele me contou a parte que virou tudo de cabeça para baixo. Eles estão falidos. Eu encarei ele. Eles estão falidos faz tempo, continuou. Cartões de crédito estourados. Patrimônio líquido zerado. A pensão do papai é praticamente nada. Aquele empréstimo não era dinheiro guardado. Era de uma linha de crédito. Eles acharam que eu ia conseguir virar o jogo. Agora me culpam por ter afundado o navio. Foi como levar um soco. Todos aqueles anos deles se comportando como se estivessem acima de tudo. Nos julgando, me olhando de cima por causa do meu trabalho. Criticando ele por não ser o que sonhavam. E estavam se afundando o tempo todo. E o mais irônico: agora não tinham mais ninguém. A família se dividiu. Alguns acreditaram neles, outros não. Alguns preferiram se afastar de vez. Mas ninguém quis limpar a bagunça. Ninguém ofereceu dinheiro. Nenhum lugar para ficar. De repente, o casal de ouro, que se orgulhava de ter criado 2 fracassos, estava sentado numa casa que não podia mais pagar. Sozinhos. Afastados dos filhos que nunca respeitaram de verdade. Esperando por um milagre que não viria. E eu? Mantive distância. Observei a queda. Deixei acontecer. Eu poderia ter ajudado. Não ajudei. Porque, pela primeira vez, eu estava livre. Mas não tinha acabado. Ainda não. A família não havia desmoronado, estava apenas cambaleando. E então veio o golpe final.
A mensagem chegou pela tia Linda, numa tarde de terça-feira, em forma de áudio, soando mais como um aviso do que uma preocupação. Henry, é a Linda. Não sei se você ficou sabendo, mas seus pais estão com problemas. Eles estão perdendo a casa. Ouvi 2 vezes. Naquela noite, liguei de volta. Ela foi direta. Eles haviam recebido o aviso de execução hipotecária na semana passada. Ela só soube porque minha mãe ligou perguntando se conhecia algum advogado imobiliário que fosse discreto. Deixei aquilo me atingir. Minha mãe ainda não tinha contado para mais ninguém. Nem mesmo para o meu irmão, pelo que Linda sabia. Estava agindo como se fosse um problema passageiro. Mas não era. Meu irmão me contou o resto na manhã seguinte. Nos encontramos num restaurante que frequentávamos na infância, quando tudo ainda era simples, antes de nossos pais decidirem que éramos investimentos com data de retorno. Ele parecia pior do que da última vez. Disse que tentava falar com eles há dias, mas eles o evitavam ou respondiam com meias-verdades. Deslizei meu celular pela mesa e mostrei o e-mail que tinha recebido da tia Linda. Ela havia anexado uma cópia do aviso de execução. Os números eram piores do que esperávamos: 3 parcelas em atraso, segunda hipoteca estourada, cartões de crédito no limite, poupança praticamente zerada. Eles não tinham cometido apenas alguns erros. Eles haviam queimado tudo. Eu achei que eles tinham dinheiro, ele murmurou. Mamãe sempre dizia que estava tudo bem, que tinham investimentos para a aposentadoria. Eles mentiram, eu disse. E aquilo ficou entre nós como um peso. Acho que estão falidos há anos, continuei. Só ficaram bons em esconder. Já não estavam tentando consertar nada. Estavam tentando sobreviver ao colapso sem parecer que estavam se afogando. Tínhamos uma decisão a tomar: ir embora e deixar a casa ser tomada, deixá-los lidar com as consequências ou intervir. Escolhemos um meio-termo. Não se tratava de salvá-los. Era sobre limitar o estrago, proteger o que ainda restava da família. Não íamos jogar dinheiro no fogo, mas também não iríamos deixá-los serem despejados como desconhecidos. Reunimos o que tínhamos, consultamos um assessor financeiro, pedimos a um advogado que redigisse um acordo de 6 meses. Cobriríamos os atrasos e impediríamos a execução, com condições claras, sem mais mentiras, sem mais drama. Eles nos pagariam de volta, ou a casa seria vendida. E fizemos com que assinassem. Essa conversa, eu nunca vou esquecer. Sentamos à mesa da cozinha deles. Meu irmão conduziu a maior parte. Eu apenas observei. O rosto do meu pai não reagia, ele olhava os papéis como se estivessem escritos em outra língua. Minha mãe estava mais calada do que jamais a vi. Quando ele explicou os termos, ela riu. Não porque fosse engraçado, mas porque não acreditava que estávamos falando sério. É assim que se trata os próprios pais? Ela perguntou. Não, eu disse. É assim que tratamos pessoas que mentiram pra gente, que nos usaram, e que depois esperaram que a gente limpasse tudo, em silêncio. Vocês não fazem mais parte da família, ela disse, só alto bastante para machucar. Eu descobri isso no seu jantar de aniversário, respondi. Deixamos os papéis sobre a mesa e fomos embora. 3 dias depois, eles assinaram. Não resolveu nada, mas estancou o sangramento. Por pouco tempo. Logo a notícia se espalhou. De algum jeito, os detalhes vazaram provavelmente por alguém do círculo familiar. E, de repente, a narrativa mudou outra vez. Meus pais estavam sendo retratados como reféns dos próprios filhos, coagidos a assinar documentos legais, ameaçados de despejo pelos mesmos filhos que criaram. A história se espalhou como fogo. Telefonemas, mensagens passivo-agressivas, postagens furiosas no Facebook. Primos com quem eu não falava há anos surgiram com discursos sobre lealdade, dever, respeito à família. Eu não me importei. Meu irmão também não. O que me surpreendeu foi o silêncio. De tanta gente. Pessoas que costumavam elogiar meus pais. Que acreditavam em tudo o que eles diziam. Quando a verdade veio à tona, quando os números e as mentiras começaram a se alinhar, essas pessoas pararam de defendê-los. Simplesmente sumiram. Foi aí que a casa esfriou. Não no sentido físico, mas emocional.
pararam de ligar para todo mundo, deixaram de convidar a família, fecharam as cortinas. Meu pai parou de ir à igreja. Minha mãe desativou as redes sociais. Era como se estivessem se escondendo. Eles odiavam a compaixão mais do que odiavam a verdade. E mesmo com a execução da hipoteca evitada, ainda estavam perdendo tudo. Mas o verdadeiro colapso veio logo depois e ninguém esperava. Não chegou com gritos ou uma discussão final. Veio com um e-mail. Meu irmão me encaminhou numa manhã. O assunto era curto. Precisa de ajuda? Era do nosso pai. Ele não nos mandava um e-mail havia anos. Não desde que meu irmão largou a pós-graduação e eu me recusei a coassinar um empréstimo para comprar em outro carro. Dentro, só uma frase. Sua mãe está no hospital. Sem detalhes. Sem emoção. Só isso. Liguei na hora. Sem resposta. Tentei de novo. Nada. Consegui falar, por fim, com uma amiga da minha mãe, uma com quem ela jogava bridge antes de se isolar do mundo. Ela me contou o que tinha acontecido, uma queda na cozinha. Concussão leve, fratura no pulso. Ela estava estável, mas tinham optado por mantê-la internada para observação. Meu pai não contou para ninguém. Nem mesmo para a família mais próxima. Fui até lá. Meu irmão também. Entramos no quarto do hospital e a encontramos sentada, com o braço na tipóia, olhando pela janela. Não parecia surpresa por nos ver, mas também não demonstrou se importar com a nossa presença. Meu pai estava encolhido num canto, com o jornal aberto, mas sem ler uma palavra. Ninguém disse nada por um minuto inteiro. Finalmente, ela se virou e olhou para nós. Sua voz saiu baixa, eu não queria vocês aqui. Isso já deu para notar, respondeu meu irmão, sentando mesmo assim. Foi uma visita curta. Não repetimos discussões antigas. Não falamos da casa, dos empréstimos, nem do acordo que ainda estava guardado na pasta do advogado. Conversamos sobre o básico, o machucado, a data de alta, cuidados médicos. Quando saímos, meu pai nos acompanhou até o estacionamento. Ela não está bem, disse ele. E não é só isso. É tudo. Está se acumulando. Concordamos. Eu não sabia mais o que fazer. Ainda não sei. Aquilo foi a primeira coisa honesta que ele me disse em anos. Mais tarde naquela semana, descobrimos que eles haviam parado de pagar o IPTU de novo mesmo depois do respiro de 6 meses que demos. Estavam tentando segurar tudo como podiam, mesmo com tudo desabando sob os próprios pés. Foi aí que a família extensa se desfez de vez. Alguns nos culparam. Disseram que fomos frios. Que viramos as costas para nossos pais no momento mais difícil. Que os humilhamos ao fazê-los assinar aquele acordo, ao contar a verdade alto demais. Outros não disseram nada, só pararam de ligar, deixaram de convidar para casamentos, aniversários, batizados. Os convites sumiram. O silêncio virou hábito. E alguns poucos nos procuraram em silêncio. Disseram que entendiam. Pediram desculpas. Contaram que já tinham notado, anos antes, como nossos pais só apareciam quando precisavam de alguma coisa. Que tinham visto o favoritismo, a manipulação. Mas nada disso importava mais. A família não estava só quebrada. Ela tinha acabado. Os lados foram traçados. As escolhas, feitas. A casa virou símbolo de tudo que costumava nos unir, uma mentira que todos aceitaram, até não aceitarem mais. No fim, meu irmão e eu nos afastamos dos escombros. Não como vencedores. Apenas como quem terminou uma história. Hoje, quase não falamos deles. Não porque dói. Mas porque não há mais nada a ser dito. E às vezes é assim que você sabe que uma história realmente acabou, quando até a raiva se cansa. A atualização, 1 ano passou em silêncio. Sem reencontro dramático. Sem trégua de Natal. Sem pedido de desculpas inesperado. Apenas espaço. Na primavera, meus pais venderam a casa. Abaixo do valor de mercado. Venda discreta, feita por meio de um amigo de um amigo.
Se mudaram para um lugar menor, um duplex antigo 2 cidades adiante. Ninguém foi avisado. Eu soube pelo corretor que ajudou na venda um cara que estudou comigo no ensino médio. Ele disse que eles pareciam cansados, não bravos, não arrasados, só cansados. Meu irmão está melhor agora. Voltou a trabalhar como freelancer. Trabalhos de verdade, dessa vez. Design. Conseguiu montar uma cartela decente de clientes. A gente se fala 1 ou 2 vezes por semana. Não como melhores amigos, mas como veteranos de guerra. Pessoas que passaram pela mesma tempestade e saíram do outro lado diferentes. Minha mãe não ligou. Meu pai também não. De vez em quando, ouço algum comentário solto, alguém num casamento, um conhecido da família cruzando comigo no supermercado, perguntando como estou. É só isso. Uma migalha solta que não leva a lugar nenhum. E eu? Ainda estou dirigindo. Não para sempre. Só por enquanto. Economizando mais. Falando menos. Não por mágoa, só porque a paz faz um barulho estranho quando você não está acostumado com ela. Algumas histórias não precisam de um grande final. Algumas só terminam. E você vai embora porque, enfim, pode.